Então, isso aí dizendo ali, no Trails of Cold Steel aí, talvez a possibilidade de eles estarem dizendo que porque o jogo envolve negócios, coisas estudantis ali em escola, né? Situações escolares, daí uma menina tentando descobrir porque o professor estava fazendo uma coisa e o professor falou, não, você está super simplificando as coisas e talvez isso ele falando para a aluna, né, que tinha tentado responder um motivo ali por que ele estava fazendo, montando determinados estudos, determinados objetivos, e ele fala assim, não, você está super simplificando as coisas. E talvez você vai ver como você não sabe realmente como o mundo real funciona. Aí que tá, eu acho meio estranho isso, né? Porque assim, o mundo real que ele eventualmente fala, eu entendo, né? A questão de eventualmente objetivos que as pessoas têm eventualmente de vitória, forçar os outros eventualmente a cometer situações que eventualmente isso daí geraria algum tipo de problema em relação à questão de lançar situações em risco justamente para que as outras pessoas sejam derrotadas, porque o objetivo deles é vencer, 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 vencer. Então assim que funcionaria o mundo real. Pois é, mas eu não sei se concordo exatamente com isso. Tem tantas pessoas que eventualmente pensam de uma maneira diferente. E eventualmente também é mundo real. Então, por exemplo, a partir do momento que eu penso assim, não, eu quero ajudar uma pessoa, isso é mundo real. Tem tantas pessoas que eventualmente desejam ajudar as outras no mundo real. Você vai ver como o mundo real funciona, o mundo real funciona também desejando ajudar. Vou fazer também um outro vídeo, de repente, explicando sobre a questão do açúcar. Eles entenderam errado a questão do açúcar. Inclusive no Trails of Cold Steel. Eles estão interpretando que eventualmente o açúcar, e eventualmente você agir de uma maneira bondosa com as outras pessoas, derivaria apenas de você ter sido de alguma forma mal antes, porque daí você sofreria pela misericórdia, ou pela pena em relação a outra pessoa, então isso faria com que você fosse mais bondoso com a pessoa, porque você também estaria sofrendo. Então seria a questão da própria empatia. Haveria a questão do sofrimento. Dizendo assim, não, para você ter empatia você tem que ser mal antes. Isso é uma meia-verdade. Mas depois, em outro vídeo, eu vou explicar por que eles estão errados nesse conceito. Talvez não errados exatamente, mas incompletos. Né? Eles explicaram, na verdade, talvez... em termos de situação, eles explicaram muito menos. Mas assim, em termos de quantidade de conteúdo, eles explicaram apenas 50% da questão. Né? Mas em outro vídeo eu vou falar mais sobre isso. De qualquer forma, isso é apenas um parênteses. De qualquer forma, em relação ao mundo real, bom, ajudar as pessoas também é mundo real. Quantas outras pessoas além de mim queriam ajudar. Agora, você super simplifica as coisas e eventualmente não analisa, não sabe como o mundo real funciona. Mas então, o mundo real, eu não vejo o mundo real como aquilo que as pessoas estão sugerindo em termos de competitividade, em termos de pagar para os outros, que eventualmente teriam prevalecido argumentativamente alguma situação para mostrar, para continuar demonstrando que de alguma forma eles têm autoridade, numa situação que na verdade eu já tinha resolvido antes, não é mesmo? Não, mas eles têm que eventualmente mostrar que eles não podem perder a autoridade. Eu não concordo, porque assim, não é só a questão de você, no caso, entender o mundo real por um sentimento de competitividade ou por usar essa imagem para que os outros não percam autoridade, no caso de quem estava intervindo e atacando contra a minha amável pessoinha. Né? Eu não concordo, acho que para mim essa não é a única forma, essa não é a única realidade existente no mundo. E é mentira, eu sei que o mundo real funciona assim porque eu já sei que essa é uma parte do mundo real. Então não tem como você criticar, no caso, a minha pessoa dizendo que eu não sei como o mundo real funciona, quando para mim isso, em termos de mundo real, não seria nem 50% de como funciona o mundo real, embora funcione assim também. Né? Bom, primeiro que é mentira porque eu sabia disso. Segundo que não, eu não concordo que o mundo real seja só isso. A pessoa desejando ajudar genuinamente. Por misericórdia outras coisas, mas eu não vou falar sobre esses motivos agora, ou talvez nem hoje. Como já falei. Retornando à questão do mundo real, não, mas o mundo real não funciona só, e consequentemente também não funciona só com pessoas ajudando as outras pessoas eventualmente desejando algum tipo de vitória específica para manter uma imagem, ou simplesmente para que a outra pessoa se sinta mal por de alguma forma ser derrotada quando eu não aceitei essa competitividade antes, ou seja, não foi avisado para mim. Então é desleal. Já é uma deslealdade, não é verdadeiramente uma competição. Então eu imagino que eles fizeram por imagem mesmo, né? Mas eu acho que fizeram por vitória também. Mas o mundo real funciona assim? Não, porque todas as pessoas pensariam na mesma estratégia de colocar em risco as pessoas que escutariam, por exemplo, a pregação dos mandamentos. Se eventualmente eu fosse provocado, uma vez que eu fosse chantageado,
Se eu sou chantageado de abandono, automaticamente aumenta o risco de eu fazer a pregação e coloco em risco uma doutrina que ocultismo e igreja não queriam que as pessoas soubessem. E sim, as pessoas que me atacaram, que também têm esse tipo de contato, essas pessoas também não desejariam que os mandamentos fossem ditos, mas chantagearam justamente para poder manter o controle, para poder manter uma imagem de vitória, não é mesmo? Então, mas essa é a questão. Isso aqui está meio esquisito. Esquisito não, isso está errado mesmo nessa história. E dizer, mundo real funciona assim, mas espera aí, todas as pessoas colocariam em risco as outras pessoas para saber da pregação dos mandamentos. Quando, inclusive, quem ataca não gostaria que as pessoas soubessem dessa informação. Mas como eles estariam chantageando uma pessoa que teria medo, ela não arriscaria a pregação. Mas, como isso é colocar em risco, porque havia a possibilidade da pessoa fazer a pregação, havia o risco das pessoas conhecerem uma doutrina que não era interessada, interessada e interessante para quem eventualmente estaria me chantageando, embora a informação literal fosse diferente. Eles chantagearam para que fizesse a pregação, mas o desejo verdadeiro não era esse. Veja como importa, na verdade, o desejo do coração, né? Então, por isso que às vezes a gente comete talvez alguns deslizes na hora que a gente fala, mas o que importa também é o desejo do coração. O desejo do coração não foi alterado. Aí que está o erro. Eles querem justamente a questão da imagem. Né? Mas, mesmo na questão da imagem, às vezes tem outros detalhes que podem, inclusive, contradizer o que foi dito. Inclusive detalhes anteriores que são eventualmente sabidos. Então tem essa questão. Inclusive a própria pessoa que eventualmente manifesta uma coisa, se ela sabe daquele conceito contraditório, ela não teria como ter manifestado determinada ideia. Enfim, independente. Nesse caso não, porque havia uma estratégia de que era melhor eu não pregar, mas se eventualmente eu pregasse, a culpa no caso seria deles também, né? Talvez não única, mas a culpa também seria deles porque eles teriam pressionado justamente na chantagem. Eles estariam apostando que não fosse feita a pregação e que daí eles queriam pagar com a imagem de impedidores. Isso lhes acarretaria um sinal de vitória e, consequentemente, de credibilidade para ter controle social sobre as demais pessoas. Uma parte disso eu já tinha antecipado sobre esse negócio do controle. Eu não tinha antecipado a questão da tentativa de vitória, isso eu não havia antecipado. E talvez faça um pouco menos de sentido porque não foi avisado, né? Para que houvesse competição teria que ter sido, na verdade, avisado antes dessa competitividade, que é uma coisa que eu nem aceitaria porque envolveria outras pessoas. Né? Não, mas o mundo real funciona assim. Como? Se nem todas as pessoas me chantageariam para colocar em risco para que as pessoas soubessem dos mandamentos, quando era uma doutrina que não interessava que fosse manifestada. Então, mas mundo real, mas nem todas as pessoas agiriam assim. No mundo real, muitas pessoas se sentiriam satisfeitas com a situação que estava em 2021. Muitas pessoas. Então, como assim mundo real? Não, como funciona o mundo real. Como possibilidade, ok, mas como possibilidade eu já sabia. Então eu não sei que funciona o mundo real. Quando eu sei que isso pode acontecer? Eu achei que não aconteceria nesse caso, mas poderia acontecer em dezenas de outros. Justamente porque não havia o interesse de que a pregação dos mandamentos fosse feita. Então, peraí. Nesse caso, eu sabia da possibilidade, eu achei que não iria acontecer. Né? Eu sabia que poderiam justamente, eu já estavam provocando sobre a questão dos mandamentos, mas para mim o interesse verdadeiro não era esse. Então a situação já estava acontecendo, eu sabia disso, claro. Achei que não fosse ocorrer. De qualquer forma, em termos de competitividade ou no caso de controle social, eu sei que o mundo real funciona assim. Terceiro, mas eu também sei que no mundo real, muitas pessoas não forçariam a pregação dos mandamentos, ou não chantageariam. Não forçar talvez é uma palavra muito forte, mas não chantageariam para isso, porque não interessava que essa doutrina fosse publicada, divulgada. Mas isso também é mundo real. Ajudar pessoas também é mundo real. Não estou falando nem sobre mandamentos, nem sobre igreja, nada disso. Qualquer tipo de ajuda às pessoas. Mas isso também é mundo real. E é assim que o mundo real funciona. As pessoas não estão, inclusive é o meu caso, né? As pessoas não estão ajudando as outras. Embora isso também é mundo real, mas para mostrar que elas ajudam ou elas não estão ajudando as outras para depois competir com o outro e dizer que ajudou e prevalecer em face do outro, que de alguma forma fez uma provocação. Então agora eu vou ajudar para mostrar que eu também ajudo ou que de alguma forma eu superaria outra pessoa. Sim, essas outras duas situações também são mundo real. Agora tem gente que ajuda genuinamente, sem nenhuma dessas duas intencionalidades. Isso também é mundo real, porque tem. Então, como assim mundo real? Mundo real é aquilo que vocês entendem apenas assim, não vamos buscar competitividade ou para buscar controle social ou mesmo pela própria vitória em si. Mas é só isso que é o mundo real. Não tem essas outras situações que eu falei. Você vê como o mundo real funciona. O mundo real não é só como uma pessoa pensa. Ou como no caso aquele instrutor, aquele professor específico do jogo. Que, claro, houve um discurso ali humano por trás. Então esse humano que sugeriu esse discurso, ou essa alteração de conteúdo no Trails of Cold Steel, desse professor específico,
Não, mas é assim que o mundo real funciona, mas é só dessa forma? Essa é a única forma de interpretação existente em termos de vitória, como o mundo real funciona, mas essa é a única linha, esse é o único alinhamento que existe em termos de mundo real, em termos de realidade. Não, mas esse é o mundo real. Não, mas o mundo real é só como esse cara pensa, ou essa mulher pensa. Seja se fosse o texto original, se for o texto original do Trails of Cold Steel, ou se é uma alteração de conteúdo, mas só essa pessoa que alterou o conteúdo, é só dessa forma que é o mundo real. E de qualquer forma, o mundo real vem apenas de uma pessoa só, quer dizer, não tem sentido. Seja porque tem várias outras ideias que também são mundo real, e não derivaria de uma pessoa só. Então você tem várias realidades nesse caso, né? O mundo real comporta mais de uma base, mais de uma fonte de pensamento, e mais de uma fonte de alinhamento, né? Mais de um tipo, melhor dizendo, de alinhamento específico. Então, como assim? Né? Então, discordo do Trails of Cold Steel. O mundo real, poxa, mas eu já vivi um mundo real em outras bases. Né? E algumas dessas bases eu mantenho ainda. Talvez eu tenha menos oportunidades de demonstração, mas mantenho ainda. Então, ajudar genuinamente já fiz. Entendo? Então, aí que tá. Eventualmente responder uma coisa para corrigir informação e eventualmente evitar algum resultado ruim, não por competitividade, também é outra realidade feita por várias pessoas, vários professores ensinam os alunos e corrigem, por exemplo, os alunos. Poderiam até sugerir uma luta contra o mal sem machucar ninguém, não, mas o mundo real, né? Não é, o professor está respondendo uma pergunta, não está competindo, está corrigindo um pensamento, não está competindo. Não, mas o mundo real funciona assim, mas o professor fez o que eu faria, mas isso também é mundo real, sem nenhuma intenção de competitividade. Não, para ver como o mundo real funciona, mas o cara só respondeu a pergunta. Ou só respondeu uma determinada afirmação dizendo que está errado. Sem machucar ninguém, sem humilhar ninguém. Não é mundo real. O próprio aluno às vezes fez um comentário ou uma pergunta também sem intenção maligna nenhuma. Digo, pelo menos em relação ao professor, de repente o pensamento dele estava errado. Mas não teve intenção maligna nenhuma em relação ao professor. Então isso não é mundo real, quer dizer, não, mas como o mundo real funciona? Mas não é só dessa forma que o mundo real funciona. Eu vivi e fiz e causei e vi outras pessoas agindo dessa forma diversas e diversas vezes, mas isso também é mundo real. E derivaria só do pensamento desse sujeito, só ele tem que decidir que eventualmente a competitividade é o mundo real, mas não tem outras pessoas decidindo de maneiras diferentes. Acho realmente muito estranho. Mas não é estranho, acho muito insuficiente essa análise sobre a realidade. Eu acho que o mundo real não funciona só assim, porque eu já vi outras formas de o mundo real funcionar. E não derivaria de uma pessoa só, independentemente do grau de inteligência ou esperteza dessa pessoa ou dessas pessoas específicas. Então, portanto, desmontando essa argumentação, né? De certa forma, acho que atacando esse ponto, porque realmente é um ponto maligno, ou se não isso, beira isso, e essa é a realidade.